Olá, nós estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, direto do estúdio da Rede Vanguarda em Taubaté, hoje homenageando os pais no dia deles. E para discutir essa relação pais e filhos, hoje a gente recebe aqui o psicólogo de Taubaté, Gilberto Rodrigues. Gilberto, no bloco anterior, você estava falando dessa questão da quantidade de informação no mundo hoje. Né? Ainda sobre isso, a gente tem aí as redes sociais, crianças, às vezes de 6, 7, 8 anos, já sabe mexer em Facebook, Orkut, nas redes sociais, tem acesso muito rápido à informação, tem muita curiosidade. Hoje os relacionamentos estão muito abertos, a gente vê adolescentes, né, não tem preconceito, aceitam muito mais o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, às vezes um amiguinho que é diferente, não acha diferente, né? Então, assim, hoje que a gente sabe que homossexuais podem se casar, constituir família, como ser pai hoje num mundo tão cheio de informação, que encontra sexo fácil na esquina, drogas, é bem mais difícil ser pai hoje? Eu acho que é bem mais difícil, mas com certeza muito mais rico para aqueles que querem exercer a paternidade. O que talvez aconteça para essas gerações desse momento é que as pessoas, os pais, sejam os homens que exercem essa paternidade e outras pessoas que exercem, pode ser uma tia, outras pessoas, talvez eles não tenham tido uma referência que possibilitasse um aprendizado. Então, nesse momento, aprender a ser pai é com certeza alguma coisa um tanto dolorosa. Porque não é uma coisa intuitiva simplesmente, não é um mero instinto, quer dizer, nasceu como um animal, vai saber o que fazer. Quer dizer, tem um contexto muito grande, tem fatores muito fortes que influenciam essa relação. E essa paternidade, ela precisa ser aprendida, encarada como uma função, não é alguma coisa que fica no plano secundário. E, principalmente, as pessoas precisam começar a ter em mente que é necessário se preparar para isso. É necessário se preparar para ser pai, é necessário se preparar para ser mãe. É muito curioso quando a gente fala disso, porque se nós pegarmos quase todos os segmentos sociais, quase tudo que nós fazemos, tem um cursinho preparatório, tem algo que nos prepara. Não se vê preparação para o exercício da maternidade, para o exercício da paternidade. Fica uma coisa assim, todo mundo dizendo que é muito importante, que é fundamental, que a família é a base de todo esse processo. O mundo do direito já coloca isso, né? A família é a célula máter da sociedade. E não há essa preocupação em eu vou me preparar para ser pai. Mais grave ainda do que isso, é principalmente os homens, no período gestacional, quando a sua esposa está grávida, não terem aquele cuidado de já começarem também a vivenciarem uma gravidez. A gravidez hoje, ela ainda é vista somente no plano biológico. A mulher gesta por 9 meses, quando nasce a criança, o pai começa a interagir. Quando, na realidade, o exercício da paternidade começa muito antes disso. E assim, como se preparar? Você falou na questão da pessoa buscar informação, se preparar. Como? É fazer uma terapia? É buscar uma leitura? Como a pessoa deve se preparar hoje para ser pai? Eu acho que uma terapia ajuda, uma boa análise ajuda, porque ela tem como propósito levar a pessoa a ter uma referência de si mesmo. Leituras, desde que feitas com a escolha com certo cuidado, desde que não preste atenção esses livros de autoajuda que hoje abarrotam as prateleiras. Eu sei que é complicado falar isso, mas o livro de autoajuda, ele ajuda muito o autor. Porque receitas de bolo só serve para fazer bolo. E o livro de autoajuda, ele é um amontoado de receitinhas. Então, isso não caracteriza necessariamente uma ajuda, porque dá a receita que a pessoa não vai fazer. Então, o que é ajuda? É se conhecer, é assumir a paternidade como eu tenho uma responsabilidade com esse ou com estes filhos. Mais do que isso, nós estamos falando de pais, porque esse papel também ele tem uma mão dupla, a mãe também tem essa função. Mas falando de pais, o pai também tem a função de ajudar a sua companheira, de ajudar a sua esposa a exercer a maternidade. Quer dizer, não são coisas dissociadas. Isso é coisa de mãe, isso é coisa de pai. Isso é coisa de nós cuidando
dos nossos filhos. E essa ajuda, ela pressupõe diálogo com relação aos filhos e, fundamentalmente, diálogo paralelo com relação ao marido e com relação à esposa, ou com relação àquelas pessoas que exercitam, que vivem esse papel. E como você, Gilberto, como psicólogo, né, você atende, tem contato com muitas pessoas, enxerga hoje essa questão do casamento, né, entre homossexuais? Hoje homossexuais podem criar filhos. Você acha que homossexuais podem criar filhos hoje muito bem com essa visão que você está colocando aqui no programa? E também como outras pessoas que não são e têm, de repente, ao longo da vida, o filho vai crescendo, vai descobrindo que a opção dele é gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Como encarar isso? Como você enxerga essa questão hoje do homossexualismo e a paternidade? Então, a princípio, se trabalharmos com o conceito, com o referencial de que ser pai é desempenhar uma função, e se podemos afirmar com tranquilidade que uma tia, que uma avó, que uma mãe pode, sem nenhum prejuízo, desempenhar a função paterna, não cabe afirmar, a não ser que a gente carregue isso com preconceitos, não cabe afirmar que um homossexual não possa assumir essa função. E olha só que interessante. Talvez aí a gente vai ter que se deparar com os preconceitos que estão muito arraigados na nossa sociedade. Porque, por exemplo, será que haveria a mesma carga de preconceito se numa casa onde tem uma mãe com 2 filhos, uma avó e um homossexual? Ou seja, ele é um homossexual que mora numa casa com a mãe dele, com a irmã dele, que tem 2 filhos. E de repente, ao observar esse relacionamento, pode ser que quem exerce a função paterna, quem faz esse papel de apresentar o mundo, de trazer as regras, é esse homossexual. Quer dizer, o fato da pessoa ser homossexual não o desqualifica para o exercício da função paterna. O que nós temos que tomar cuidado e vamos ter que rever com muito carinho é o que se fala sobre homossexualidade. A gente tem que ter muito cuidado com o estereótipo da homossexualidade. Quer dizer, quando a gente fala da homossexualidade, nós estamos falando de pessoas saudáveis, normais, que fizeram, por uma série de circunstâncias, uma escolha diferente da escolha que faz a maioria das pessoas no campo da sexualidade. Agora, se nós pegarmos o lado da depravação, da perversão, dos estereótipos, isso é uma outra coisa, mas que não cabe a discussão só com relação à homossexualidade. Quer dizer, então nós vamos discutir a perversão. A perversão do homossexual é algo que precisa ser olhado com cuidado? É a do homossexual e de qualquer outra pessoa. Né? Claro. Então a gente tem, é uma área muito nova, muito delicada, mas que tem que ser encarada com coragem. E com o mínimo de preconceitos que nós conseguirmos ter. Tá certo, Gilberto. A gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco eu já fiz um desafio aqui para o Gilberto. Muita gente não sabe, mas ele é poeta, escritor. E eu fiz um desafio para ele no final do próximo bloco para a gente recitar um poema dele aqui que ele escreve. Tem no blog, no site, né, Gilberto? Então é uma surpresa para o próximo bloco. Aguarde, até já.